Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 12 de abril de 2024. Estamos vivendo a segunda semana da Páscoa. Que maravilha, podemos estar aqui hoje nessa sexta-feira, dia da aliança com a água. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda no nome do Senhor. Na proporção que você for chegando, vai curtindo essa live, vai comentando, e que o Senhor nessa manhã possa ir nos abençoando. Que o Senhor nessa manhã possa ir nos fortalecendo no nome de Jesus. Amém? Deus possa abençoar cada um e a cada uma nessa manhã. Amém, irmã Dora, minha amiga, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, querida amiga. Irmão Luiz Pedro, Deus abençoe. Um forte abraço para a irmã Wanda. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. A todos os irmãos que estão chegando, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma manhã com o Evangelho. Amém? Hoje o texto é João 6, a partir do versículo 1, que diz assim: Depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia e o que é o de Tiberíades. Seguiu com ele numerosas multidões, porque tinham visto os sinais que faziam e na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e se assentou ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próximo. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão vir ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar-lhe de comer? Mas dizia isso para experimentá-lo, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhe bastaríamos 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Esta aí um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muito relvas. E assentou-se, pois, o homem um número de quase 5.000. Então tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu a eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolheu os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevado que sobraram e que havia comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disse: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente para um lugar sozinho, para o monte. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém, irmã Cirlei Lima, Deus abençoe a senhora nessa manhã. Irmã Cleide Luiza, Deus abençoe nessa manhã a todos os irmãos e irmãs que estão entrando para mais uma manhã. Sejam abençoados nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Minha esposa Daniela, acho que não entrou ainda, ela pegou o ônibus agora. Gente, Daniele, coitadinha da Daniele, tô com pena dela. Ela pegou o meu telefone por engano, só 2, 3, 4 pontos, de ônibus já andado para frente que ela percebeu. Cara, tadinha, saltou e veio andando para poder trazer o telefone por causa da live e saiu logo em seguida para pegar o ônibus retornando de novo. Amém? Que Deus abençoe a minha esposa nessa jornada. Irmãos, nós estamos vivendo a segunda semana da Páscoa. A Páscoa para nós cristãos não termina no domingo após o almoço comendo chocolate. Tenho falado muito isso aqui. Mas nós vamos de Páscoa, ainda uma grande jornada até Pentecostes.
aonde a igreja ela recebe o Espírito Santo, aonde a igreja ela é cheia do Espírito Santo. E quando eu olho para esse texto, eu vou ver aqui um Jesus que dava a palavra, que fazia o milagre, mas eu também vou ver aqui um Jesus que ele cuidava do povo. Um Jesus que se preocupava com as necessidades básicas do povo. Havia ali, amados, naquela região, né, naquele momento ali com Jesus, contado 5.000 homens, porque naquela época não se contava mulheres e nem crianças. E aí você imagina se havia 5.000 homens, o quanto que não havia ali também de mulheres e de criança completando aquela multidão. Jesus olha para aquele povo, né, e ele se preocupa com aquilo que aquele povo vai comer. O interessante, amados irmãos, que quando ele vai perguntar a Filipe, né, o que se tinha para comer e como é que alimentaria-se aquela multidão, ele já sabia que ele faria um milagre. Ele já estava com o milagre, né, na mão, pronto para executá-lo. Porém, o Senhor ele quis ensinar os discípulos. Ensinar o quê? Primeira coisa que o Senhor quis ensinar para aqueles discípulos é: eu preciso ter cuidado com as necessidades do meu próximo. Né? Os discípulos talvez estavam ali e não estavam preocupados como é que aquela multidão iria se alimentar. Talvez eles tinham até comida para eles, mas eles não se preocupou com a multidão. E aí, amados irmãos e irmãs, eu olho para Jesus, né? Quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver um Deus empático, né? Um Deus que cuida da dor do outro, sabendo da necessidade do outro e sabendo que o outro precisa ser abençoado. É a primeira coisa que eu olho para Jesus, olhando por dentro desse texto, e eu vou perceber que Jesus, ele se preocupa com as nossas necessidades mínimas. Né? Por isso, nessa manhã, descansa teu coração. As tuas necessidades básicas, mínimas, elas não são esquecidas diante de Jesus. As nossas necessidades nessa manhã, amados irmãos e irmãs, elas não são esquecidas. Talvez uma coisa que se você compartilhasse comigo, ou eu compartilhasse com você, ou alguém se compartilhasse com outra pessoa, ia falar: mas Deus não vai parar, né, para vir fazer isso por você se você pode fazer. Mesmo assim, Deus ele se cuida dos mínimos detalhes. Comida ali naquele momento era um detalhe, cada um tinha que resolver a sua vida. Mas Jesus se preocupou com o detalhe. Jesus se preocupou com o básico que o ser humano tinha e precisava para sobreviver. Jesus ele se preocupa com o básico que eles precisam para se alimentar. Jesus não promete ali uma multidão, né? Jesus não fez uma mesa no deserto, botando pudim, botando churrasco, não. Jesus ele olhou e se preocupou com a necessidade, né? Com aquilo que era prioridade. Por isso, nessa manhã, querido, talvez realmente coisas supérfluas Deus não vai fazer por você, mas a sua necessidade, seja ela a mais simples que for, pode ter certeza, Deus tem esse cuidado de cuidar de você e cuidar de mim nos mínimos detalhes. Deus olha para a sua necessidade no mínimo detalhe e ele fala: minha filha precisa disso, meu filho precisa disso. E se ele precisa e ela precisa, né, eu vou liberar, eu vou dar a necessidade, né? A palavra do Senhor vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus o quê? Cada uma das minhas necessidades. Então, amados, a primeira coisa que nós aprendemos no texto é: Jesus está cuidando das minhas necessidades.
Você pode nessa manhã tomar posse dessa palavra? Escreva aí: Jesus está cuidando das minhas necessidades. Né? Guarda isso para o teu coração nessa manhã. Jesus está cuidando das minhas necessidades. As mais básicas possível. É necessidade? Jesus está cuidando. É necessário para a sua sobrevivência? Jesus está cuidando. Por isso nós precisamos entender que Jesus é empático. Ele olha para a nossa necessidade e ele olha com um olhar de preocupação. A segunda coisa que Jesus ensina dentro desse texto não é agora para a multidão, não é apenas para a multidão, é para os discípulos. Ele tem um diálogo com os discípulos. Ele quer mostrar para os discípulos que não havia limitação para quando Deus quer operar. Jesus queria mostrar para os discípulos que quando um milagre tem que acontecer, irmãos, não importa como vai ser, acontece. E por isso nessa manhã você precisa crer no seu milagre. Mas pastor, não vejo como o meu milagre vai acontecer. Não sei como é que vai acontecer. É impossível de acontecer. É impossível para o homem. Mas para o nosso Deus não há impossível. Para o nosso Deus, amados irmãos e irmãs, todas as coisas são possíveis. Né? Quando Jesus começa aquele diálogo ali com Filipe, e chega outro discípulo e diz: ó, Senhor, tem um rapaz ali que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas como é que a gente vai servir 5 pães e 2 peixinhos? Né? E Jesus fala: então, tem, pois pode mandar o povo sentar, se acomodar, porque se tem pão e tem peixe, vai ter alimento. Tem fé? Se você tiver fé nessa manhã, o teu milagre vai chegar. Mas pastor, minha fé é muito pouquinha. É na pouquinha fé que Deus trabalha. O teu coração não pode nessa manhã estar zerado de fé. Mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé Deus ainda age através da fé. Por isso, amados irmãos e irmãs, Jesus quer ver o que eu tenho para trabalhar o meu milagre. O que eu posso usar para que o meu milagre chegue até mim? O que você tem como arma para buscar o teu milagre é o que o Senhor Jesus nessa manhã está esperando de você. É o que o Senhor Jesus nessa manhã está esperando do seu povo, o quê? Alguma coisa. O que eu posso usar para que o milagre dela chegue? Talvez seja a tua oração. Talvez seja o teu propósito. Talvez seja, amados, a tua renúncia. São coisas que geram o milagre que vem de Deus. Quando aquele povo sentou, né, sobre aquela relva, e ali eles começaram, o Jesus levantou o pão, deu graça. Né, e aí eu aprendo a terceira lição desse texto. Eu preciso dar graça. Antes do milagre chegar, eu preciso dar graças. Sabe por quê? Porque quando eu agradeço antes do milagre chegar, eu estou declarando que eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu estou profetizando que vai chegar o meu milagre. Por isso, nessa manhã, no nome de Jesus, amados irmãos e irmãs, se prepare para viver o teu milagre. Né? Não há impossível para milagres. Deus é um Deus de milagres. E aí, quando eu entendo isso, eu vou o quê? Eu vou agora agradecer. Eu vou falar: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer. E aí eu vou agradecer o milagre que o Senhor vai realizar. Por quê? Pela fé. E o texto vai dizer que todos comeram do pão, todos comeram do peixe, todos se alimentaram. E quando todos já estavam fartos, o Senhor Jesus mandou os discípulos juntar ainda 12 cestos grandes. Peixes e pães, é isso mesmo. Então nessa manhã, crê no teu milagre.
crer nessa manhã que não há impossível para o nosso Deus, mas Ele é o Deus de todas as coisas. Que nessa manhã eu possa apenas aprender a obedecer o comando dos céus e saber, os céus está preocupado com as minhas necessidades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã. Você que está na aliança com a água, coloque a sua água próxima a você. Coloque um propósito diante do Senhor. Não beba essa água apenas por beber, mas beba com um propósito. Porque quando a nossa vida tem propósito, o Senhor Deus é o Deus que realiza o milagre. Eu preciso suportar o processo para viver o propósito. Aí se você não tem propósito, o processo te mata. Mas quando eu tenho um propósito, eu consigo suportar o processo. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor primeiro por esse evangelho, o evangelho do dia, a liturgia da palavra. Quero te agradecer porque o Senhor nos ensina que o Senhor é preocupado conosco, com as nossas necessidades básicas. Pai, muito obrigado por esse evangelho. Nos ajuda a agradecer pelo milagre antes do milagre chegar. Nos ajuda a vivenciar o milagre que o Senhor tem para nossas vidas. Eu oro nessa manhã, meu Senhor da glória, por todos os irmãos e irmãs que estão aqui ao vivo e os que vão ver também, Deus, através do YouTube, através do Facebook. Abençoa. Senhor, eu não estou conseguindo ler os comentários aqui, não sei se há pedido de oração, mas supre as necessidades de cada um nessa manhã. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a vida de cada um nessa manhã. Que esse evangelho se cumpra na vida de cada um nessa manhã. Eu oro nesse momento pela água, Pai, a fim de que ela não seja apenas uma água, mas ela seja um sinal da vida de Deus sobre as nossas vidas. Aonde ela for aspergida, derramada, Senhor, consumida, haja uma manifestação da tua graça e do teu poder. Que haja libertação, cura e principalmente testemunhos que glorifiquem o teu santo nome. Por isso, Senhor, consagra a água da aliança nessa manhã, a fim que ela seja um sinal vital do teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Você que está nessa aliança, sua água já está abençoada, já está consagrada para o propósito que você vai ingeri-la, aspergi-la ou derramar. Amém? Que você seja abençoado nessa manhã, que todos sejam abençoados por esse evangelho do dia, a liturgia da palavra, pela comunidade Manhã com o Evangelho, comunidade orante Manhã com o Evangelho. Amém? Nós vamos receber a bênção do Senhor e depois iremos orar ao Senhor, Salmo 91, para nos despedirmos assim na santa paz de Cristo. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Vamos orar o Salmo 91 em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor: o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voe de dia,
nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia mil ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão sobre as mãos, para que não tropece em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés no leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrar-o-ei, o poluei salvo. Porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Deus abençoe seu dia, sua semana, o seu final de semana, em nome de Jesus. Paz.